Olá, você está no borapassar.com. Eu sou o professor Fred, professor de Geografia e Atualidades, e hoje nós vamos tratar um assunto importantíssimo para o seu vestibular, um assunto que vai bombar em todas as provas que você vai fazer, inclusive no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Que assunto é esse? Que assunto é tão importante, professor? Refugiados. Um assunto que se tornou muito discutido no decorrer do ano de 2016, foi assunto inclusive de discussões dentro da Assembleia Geral da ONU, foi um assunto que todos os portais de notícias vincularam inúmeros fatos, números, dados que você precisa conhecer e precisa conhecer em profundidade para se sair bem numa prova, para ter um desempenho nota 10. Então relaxa na cadeira, vem comigo, nós vamos analisar tintim por tintim aí desse assunto de refugiados, uma crise humanitária global. Primeiramente, o que é que nós vamos tratar? Dá uma olhada aqui no quadro comigo. A primeira coisa que nós precisamos entender, antes de discutir a tal da crise de imigração, é o conceito de refugiado. O que é um refugiado? Quando nós pensamos em refugiados, nós não estamos falando de um imigrante comum. Nós não estamos falando de alguém que saiu do seu país em busca de melhores condições de vida por conta de fatores naturais, de desastres naturais ou de uma crise econômica. Não. Quando nós falamos de um refugiado, nós estamos falando de um tipo todo especial de imigrante. Refugiado é aquele que foge de uma guerra civil, é aquele que foge de um conflito, de uma perseguição política, de uma perseguição religiosa, de uma perseguição étnica. Portanto, quando eu falar em refugiado, quando você ler sobre refugiados, nós estamos falando de um tipo especial de imigrante, aquele que foge de conflitos. E por que o assunto refugiado é tão importante no ano de 2016? Acompanha comigo aqui. Segundo a ONU, nós estamos vivendo hoje, no tempo atual, a pior crise humanitária de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Nada mais, nada menos do que 65,3 milhões de refugiados estão presentes hoje no mundo. Para que você tenha uma ideia, nós nunca vimos um contingente tão grande de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, quando, ao término dela, em 1945, milhões de pessoas estavam deslocadas dos seus países de origem por conta do conflito Segunda Guerra Mundial. Mas, professor, o que é que tem acontecido para que 65,3 milhões de pessoas tenham abandonado seus países, fugido? Bom, para que você entenda o que aconteceu em cada um desses contextos, eu preciso mostrar para você quais são os países que mais geraram refugiados no mundo. Vamos anotar? Põe tela cheia para mim. Olha só. Principais origens de refugiados. Primeiro, nós temos a Síria. O conflito sírio é o conflito que mais gera refugiados hoje no mundo. A Síria vive uma guerra civil desde 2011 por conta dos levantes que houveram contra o governo de Bashar al-Assad. A Síria, você sabe, envolveu-se em um conflito muito complexo, onde o governo tenta manter sua posição de poder, enquanto grupos diversos brigam por este poder. Entre estes grupos, o Estado Islâmico. Portanto, eu marquei aqui para você, a Síria enfrenta a guerra civil e terrorismo, por isso gera um contingente muito grande de refugiados. Quantos, professor? Para você ter uma ideia, a população síria é de cerca de 22 milhões de habitantes. Desses 22 milhões de habitantes, algo em torno de 8 milhões já se tornaram refugiados. É realmente muito assustador. Em segundo lugar, vem o Afeganistão. O Afeganistão também é um país que tem gerado muitos refugiados, porque enfrenta uma sucessão de conflitos desde os anos 70, ainda no contexto de Guerra Fria, quando a União Soviética invadiu o país. De lá para cá, dos anos 70 até o início do século XXI, o Afeganistão passou por diversos conflitos, inclusive a invasão americana ainda em 2001, no contexto de caça a Osama Bin Laden e ao 11 de setembro. Hoje, o Afeganistão é um dos países que mais geram refugiados porque é um país, é um estado em permanente conflito.
Seguido desses dois países que estão no Oriente Médio, nós temos dois países africanos que enfrentam perseguições políticas e étnicas, a Somália e a Eritreia. Com todos esses problemas que eu estou citando, quais são os problemas que afetam a Somália e a Eritreia? Somália e Eritreia são perseguições étnicas e perseguições religiosas que explicam o problema. Como assim, professor? Na África, nós temos uma diversidade muito grande de etnias e religiões. Existe muito sincretismo religioso, existem muitas tribos rivais que brigam pelo poder nesses países. Quando um determinado político, um determinado ditador assume o poder, ele passa a perseguir os demais grupos étnicos. Isso faz com que haja uma intensa perseguição étnica, uma intensa perseguição religiosa, e isso gera refugiados em mais alto grau. Estes são os 4 países que hoje mais geram refugiados, mas muitos outros países, também da África, também da Ásia e do Oriente Médio, têm gerado esses refugiados. Qual é a crise, professor? Qual é a crise humanitária? O destino. Para onde é que esses refugiados vão? Para que você possa entender, eu trouxe aqui para você. Qual é o principal destino desses refugiados? A maioria deles acaba ficando nos países ao redor mesmo. Por exemplo, os que saem da Síria acabam ficando na Turquia, acabam se direcionando ao Líbano, ao Iraque, aos países ao redor da própria Síria. Mesma coisa com o Afeganistão, onde a maioria das pessoas foge para o Paquistão, que faz fronteira com este país. Mas um contingente cada vez maior de pessoas, de refugiados, tem buscado a Europa como refúgio. Eu gostaria que você lembrasse de um conceito importante. O refugiado, em um primeiro momento, ele não está buscando melhores condições de vida. O refugiado, num primeiro momento, ele busca segurança. E a Europa é vista por muitos desses refugiados como um continente seguro, um continente onde ele pode levar a si e sua família e desenvolver aí uma vida mais tranquila do que onde ele está. O problema é que chegar até a Europa é perigoso. Observa o que eu coloquei para você aqui no quadrinho branco. Milhares de pessoas naufragam, morrem ou tornam-se desaparecidas tentando fazer a rota do Mediterrâneo. A rota do Mediterrâneo, ela é dominada por traficantes de pessoas. Pessoas que cobram para que pessoas entrem em navios, para que refugiados entrem em embarcações, atravessem o Mediterrâneo e cheguem até o seu destino na Europa. Isso custa caro e não é nada seguro fazer essa travessia. Muitas pessoas já desapareceram, já naufragaram, já perderam a vida por conta dessa rota do Mediterrâneo. É assim, por exemplo, que várias e várias fotos famosas foram tiradas de crianças e de refugiados mortos nas praias ao redor da orla do Mediterrâneo. Pessoal, é interessante você entender o seguinte: aonde é que esses refugiados querem chegar quando eles querem desembarcar na Europa? Num primeiro momento, eles desembarcam em países como a Turquia, que apesar de estar no Oriente Médio, tem ligações profundas com a Europa, na Grécia, na Itália e na Espanha. Mas eles não têm a intenção de permanecer nesses países. Eles têm a intenção de conseguir alcançar países com um grau de desenvolvimento maior. Que países são os objetivados aí pelos refugiados? Qual é o foco principal deles? Eles querem chegar em países como a Alemanha, como a Suécia, como a Áustria, França, Inglaterra. Por que eles não querem permanecer na Itália, na Grécia, na Espanha? Porque esses países enfrentam uma crise econômica muito grave. Esses países enfrentam problemas financeiros muito grandiosos desde 2008. Não que estes outros países, Alemanha, Suécia, Áustria, etc., não enfrentem esses problemas, mas estão numa condição econômica melhor. E isso atrai os refugiados para que eles se estabeleçam com segurança, para que eles possam ter aí uma vida muito mais tranquila. Até aqui você entendeu o que é um refugiado e como ele se desloca até o seu destino. Esse destino é a Europa. No próximo módulo você vai aprender como esse refugiado é tratado, quais são os direitos que eles têm e como a ONU enxerga tudo isso. Até o próximo vídeo.